Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar começando essa saga de utilizar personagens como ideias de arquétipos para vocês conseguirem se posicionar melhor sobre com quem você vai se relacionar ou não, conseguir pegar certas características que esses personagens da ficção têm, que eles trazem, para você conseguir se decidir e visualizar melhor certos conflitos que você vai ter ao longo do seu caminho, da sua jornada. E para você que é mulher e que se interessa pelos pontos principais desses personagens, dessas personagens, que vê características que você acha interessante, esse vídeo também vai ser bem interessante como uma análise desse personagem para você, dos pontos positivos e negativos. E para estrear esse vídeo, eu pensei em trazer uma das personagens que talvez seja uma das mais queridas das séries dos anos 2000, que é a Rory Gilmore, a personagem essa de Gilmore Girls, uma das protagonistas, junto com a Lorelai, a mãe dela. E que essa personagem tem muita coisa interessante que a gente pode comentar. Porque, lembrando, lógico, que isso daqui é um vídeo que eu vou usar essa personagem para ilustrar uma ideia, principalmente, né, e para a gente analisar principalmente certos comportamentos que ela tem dentro da série, para a gente conseguir visualizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas óbvio que as pessoas são complexas, então muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão ter traços dessa personagem misturado com de outras personagens que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer da Alison, da F e de várias outras pra gente poder fazer essa saga de uma forma bem incrível. Eu pensei nessa personagem porque ela me lembra inclusive muito uma antiga colega minha, entre aspas, se é que vocês me entendem. E, enfim, vamos dissecar sobre essa personagem então agora. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Rory é que ela é uma personagem que eu chamaria, né, de uma da princesa humilde, entre aspas, a princesa humilde. Esse seria o arquétipo que eu daria pra ela. E por que que eu digo isso? A Rory ela é uma menina que ela vem de uma vida complicada, então, basicamente, a mãe dela, a Lorelai, ela foi mãe com 15 anos, né? E hoje a mãe dela, no início da série, tem 30 anos, então a Rory tem 15 anos e a mãe tem 30, então elas são muito jovens, né? Tem uma idade muito parecida. E por esse motivo, a mãe dela lida com ela como se ela fosse uma irmã, né? E não necessariamente como a mãe. Inclusive, ela se gaba disso várias vezes, né? Durante a série. E junto com o fato de que a família dela não é muito funcional. A mãe é brigada com os avós, o pai não é presente. Então a Rory ela vem já de um ambiente complicado. E é onde a Lorelai se sacrificou o máximo possível para dar uma condição justa para a filha dela. Mas mesmo assim ela tem esses buracos, esses lapsos. O primeiro ponto que eu acho interessante de comentar a respeito disso é que eu vejo muito aí na internet, no YouTube, os caras da rede, dos conteúdos masculinistas e até dos conteúdos femininos, às vezes você vê alguma mulher comentar a respeito disso, de que não, você não deve se envolver com uma menina se ela tiver problemas familiares e coisa assim. Cara, se você for levar isso em consideração, você não vai se envolver com ninguém, cara, porque no Brasil, a minoria das famílias são famílias que têm uma excelente estrutura, uma grande estrutura. A maioria das relações do Brasil são complicadas. Provavelmente, se você que está me vendo aí, a sua relação familiar é complicada. No mínimo, ela tem algumas imperfeições, né? A minoria das famílias é que são realmente aquela família de margarina que tem uma ótima relação com todo mundo. A maioria das famílias no Brasil tem problema de briga, é um monte de separação, é rolo do tio com não sei o que, com não sei o que. Então, assim, cara, você tem que também saber enxergar a realidade que a gente vive, né? O mundo que a gente vive, e tomar um certo cuidado, porque a maioria desses caras falam, e não falam do que é importante, ficam soltando um monte de regra aí pra você seguir, cagando um monte de regra aí pra você seguir, e que não fazem sentido no mundo real, que eles mesmos não seguem, né? Há de se lembrar do Ryan Santos falando que você não deve se envolver com mulher com tatuagem e tal, e ele lá gadando a menina do OnlyFans cheia de tatuagem. Então, vamos lembrar desse ponto. Eu tô querendo dizer que o fato dela ter uma família complicada, de certa forma disfuncional, digamos assim, não é um fator determinante para nada, né? Você vê que a relação dela com a Loira ela é boa, que ela é uma moça inteligente logo no início da série, mas é um ponto que você tem que levar em consideração. E junto com esses problemas familiares, né, tem essa questão da mãe dela, que de certa forma relapsa, né, por agir como a irmã dela e não necessariamente como a mãe. E a Rory, ela é sempre muito aclamada durante a série. Então, o tempo todo ela é colocada como realmente uma princesa, né? Ela é sempre dita por todos, pela mãe, pelos avós, pelos colegas de sala, como uma menina, por alguns colegas de sala, pelo menos, né, que ela chega a sofrer um pouco de bullying ali ao longo da série, de uma forma mais leve, mas beleza, com uma menina muito inteligente, muito bonita. Tem uma parte em que ela acorda, né? Que uma colega acorda ela e ela, nossa, como é que você consegue acordar tão linda assim? Eu acordo sempre derrubado e você acorda maravilhosa. Então ela é sempre muito aclamada, todos colocam uma expectativa de que ela é perfeita. A Lorelai descreve a Rory sempre como uma menina perfeita, que não erra, que não dá trabalho. Então ela é sempre muito aclamada por todo mundo. Só que ao longo da série,
a gente vai vendo a Rory cada vez tomar decisões piores, né? Então, eu vou levar a série aqui como um geral, porque muito debatido se foi um erro de roteiro, se a série ficou relapsa contra a personagem, mas vamos levar a personagem, tentar buscar de uma forma mais pro nosso mundo real. O que eu vejo disso até de pessoas, né, de meninas que eu conheci que seguiam de certa forma esse arquétipo, né, da, entre aspas, princesa perfeita. O que acontecia? Elas carregam um certo egocentrismo que elas não permitem ser exibido como um egocentrismo, né? Elas disfarçam seu narcisismo com uma inocência. Então, o que acontece em certos momentos da série? Por exemplo, a Rory é confrontada com uma opinião que diverge da dela. Então, sei lá, o primeiro namorado dela confronta ela dizendo que, eu não concordo com isso, eu penso de outra forma. E aí rola uma pressão enorme em cima dele, porque a opinião dele não pode ser essa, ele não pode pensar assim, ele não pode pensar diferente dela, e vai-se até fazer uma lavagem cerebral. Então, o tempo todo ela se coloca como a dona da razão e tomando decisões narcisistas o tempo todo. Então, inicialmente ela está se envolvendo com o Dean. Aí ela começa a perder o interesse nele quando ele fica mais próximo dela e começa a se envolver com o Dylan. E aí ela começa a dar moral pro Dylan, se aproximar cada vez mais dele, mas sem terminar com o Dean. Aí depois vai com o Logan. Então ela faz o tempo todo esse joguete de se aproximar dos outros, mas sem levar em consideração com quem ela tá junto. Que é uma característica, eu diria, desse arquétipo, né? Que ela se coloca muito como centro, né? Como se o mundo devesse alguma coisa para ela, mas sem necessariamente demonstrar isso. Por quê? Porque, como eu disse, é o arquétipo da princesa perfeita. Ela não pode se permitir demonstrar que ela tem esse narcisismo. Então ela disfarça isso por trás de uma inocência, por trás de uma falsa humildade. Esse que é o perigoso dessa personalidade. E que eu acho que é o principal que a gente tem que pensar e tomar cuidado ao se envolver com menina desse tipo. Ao longo da série, inclusive, ela vai tomando decisões cada vez piores conforme ela vai envelhecendo e caindo em cada vez coisas piores. Então, é o que traz a decepção para muita gente quanto a essa série, que muitos esperavam, né, colocavam a fé nessa personagem que era sempre colocada como uma princesa perfeita e que ela vai tomando um rumo cada vez pior. Para vocês entenderem, no final, né, quando ela finalmente consegue entrar na faculdade de jornalismo, como ela sempre quis, logo que ela recebe uma crítica contrária ao material que ela preparou, ela desiste. Então esse é já um ponto que levanta muita suspeita, né? Então quer dizer que, nossa, Rory, então você tá o tempo todo falando que esse era o seu sonho, então, mas na primeira crítica você já desiste. Então será que ela não estava mais se enganando ou forçando uma barra? E aí ela começa a se envolver com o ex-namorado que agora tá casado, depois com o outro, e aí ela não quer assumir algo sério quando um deles quer alguma coisa, para no final ela acaba grávida e seguindo a mesma rotina que a mãe, né? Então ela acaba engravidando jovem e agora a Rory vai ter que passar basicamente pelo que a Lorelai passou, né? Então basicamente esse seria ali, né, a base ali do final da série, né? A Rory solteira, mãe solteira, assim como a Lorelai, sendo que ela teve diversos conselhos e diversas oportunidades de ir para um caminho mais seguro, né, um caminho melhor, seguindo a profissão que ela queria, teve parceiros aí que ela poderia ter investido mais, ou que ela poderia pelo menos ter lidado melhor e ter lidado com mais inteligência, mas não, esse foi o desfecho que ela teve. E aí, onde que eu falo pra você, mulher, que tá aqui assistindo ao vídeo, que é o perigo positivo e negativo dessa personagem? O principal positivo é o egocentrismo, o principal negativo é o egocentrismo que ela tem. Porque a Rory, ela não é aclamada à toa. Ela realmente é uma moça muito bonita, ela realmente é inteligente, ela realmente tem inúmeras qualidades que fazem ela conseguir se destacar, chamar a atenção e conseguir se destacar. Porém, esse egocentrismo dela vai cavando cada vez mais um buraco onde ela vai se enfiando, porque ela não se permite sequer escutar o outro ou perceber que o ponto do outro ou lidar com o outro. Então, acho que o positivo dessa personagem, com certeza, é que ela tem essas qualidades que são inerentes a ela, né? Ela realmente é inteligente, ela realmente é bonita, ela realmente sabe lidar com certas situações. Mas, infelizmente, esse egocentrismo dela foi o que foi caminhando cada vez mais para ela entrar em situações, em contextos péssimos para ela. Esse talvez fosse o principal ponto que essa mulher tem que lidar e tem que evitar de seguir essa personagem. E para você, homem que tá se envolvendo com a menina desse arquétipo que você reconhece, cara, como é que você reconhece isso? É só você ver se tá se envolvendo com uma menina que, putz, ela nunca tá errada. Mesmo quando ela tá errada, a desculpa dela, de alguma forma, joga a culpa em você. Ela é aquela menina que ela se coloca sempre perfeita demais, ela lê e ao mesmo tempo ela adora músicas diferentes, e ela é doce, feminina, mas ela tem um lado diferente, aquela menina que se apega muito a isso, sabe, que ela vai forçando muito isso, e que normalmente isso rola por um tempo quando é mais nova, quando tá ali
saiu da adolescência, no início de uma faculdade, mas que ao longo do tempo isso tende a afastar as pessoas, né? Porque conforme você vai envelhecendo e vai ficando mais maduro, a tendência é que cada vez mais as pessoas à sua volta tenham menos tolerância para encheção de saco, para falta de abertura de ideias. Então, quando você está se envolvendo com uma música que vai para esse lado e que você vê assim, nossa, ela é muito boazinha, ela sempre força que ela é uma música do bem, eu não sei o que, e ela nunca tá errada, sempre nas conversas é o outro que tá errado, até umas brigas sempre confusas e estranhas, e ela é muito perfeitinha. Aí, cara, é onde você tem que botar abrir o seu olho. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui foi o primeiro vídeo utilizando de personagens, né, de arquétipos de personagens, para poder trazer uma ideia para vocês. E é uma ideia que eu quero seguir, que eu acho interessante para a gente poder trocar essa ideia. A gente trazendo tanto para o público feminino quanto para o público masculino, que eu sei que, cara, esse é bom, ilustra melhor para você conseguir se posicionar melhor, enxergar melhor o que está acontecendo. Então tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!